Muito bem, chegou a hora de falar de Free Guy, assumindo o controle Ryan Reynolds e sua volta à comédia, cheia de referências, videogames e tudo mais. Então assina o canal, aciona o sininho, pois vamos sim adentrar na treta. Meus amigos, diversão garantida com Free Guy assumindo o controle. Novo filme que era da Fox, veio para o guarda-chuva da Disney e a gente sabe que teve ali algumas regravaçõezinhas, a gente teve algumas nuances diferentes que deram uma suavizada no filme, mas não tiraram a graça, não tiraram a diversão e até colocaram algo mais ali de easter eggs e de referências que, enfim, eles poderiam ter mais liberdade. Mas vamos à trama. Free Guy, como você sabe ou deve saber, é um filme que se passa dentro de um videogame. Nosso personagem é o Guy, é o Ryan Reynolds, que é um cara que é o clássico personagem que não faz nada no game, que tá ali só de coadjuvante passando no fundo. Então, ele é aquela inteligência artificial que basicamente preenche o jogo e de uma hora para outra ele meio que toma consciência, ele passa a realmente ser uma inteligência artificial que passa a interagir com as coisas e começa a perceber que o que ele fazia, aquela repetição que ele estava programado a fazer, tá sem graça e ele, enfim, começa a ver o mundo dos games, é claro, com outros olhos e começa a interagir e começa a fazer outras coisas que não são da sua programação, ou seja, ele evolui nessa trama, mas ainda assim, ele é um personagem de videogame. E o mais legal disso é que, como estamos dentro de um videogame, a gente tem liberdade para ele fazer o que for. Então, basicamente, ele precisa se tornar um jogador, como todos os outros jogadores são online, então ele pode interagir até com as pessoas de fora da tela. Isso é legal, isso é bacana de se assistir, essa é uma dinâmica interessante nessa trama. E ele basicamente tem a vida dele como um outro propósito, quer evoluir, quer sair do marasmo, ele quer fazer alguma coisa diferente. Ele basicamente se apaixona por um dos personagens reais, entre aspas, né, virtual ainda, dentro do game, que é interpretado pela Jodie Comer, que é lá de The Killing, que tá excelente também aqui. Então, ele vai ter essa trama, essa evolução, mas é claro, teremos alguns problemas por aí. Dentro dessa ideia de que ele está evoluindo dentro de um jogo, a gente tem também o lado de fora. E vai lembrar que esse filme é dirigido pelo Shawn Levy, que fez A Noite no Museu, ele fez Os Estagiários, ele fez aquele filme Gigantes de Aço com o Hugh Jackman. Ele tem uma extensa carta de filmes e de produção, ele é produtor do Stranger Things, de Sombra e Ossos também, algumas séries da Netflix que ele está bem envolvido, então é um cara bem experiente, tem bastante currículo e, é claro, é um cara muito competente. Mas, Robson, qual é o problema disso aí? Ele é só um videogame, vai sair só isso? Não, não, não. Temos o lado de fora, temos o lado real, onde as coisas estão realmente acontecendo e vão impactar no mundo virtual. Afinal, nós temos também no filme Joy Carey, que também é de Stranger Things, e temos a Jodie Comer, que é uma das jogadoras que também interage com essa superfície virtual com o personagem do Ryan Reynolds. E o grande lance é que ela e o Joy Carey são programadores e estão trabalhando, ou estavam trabalhando, por uma grande empresa, e essa grande empresa vai acabar com o projeto que eles foi capturado. O Taika Waititi, sempre super overreacting, ele é o vilão do filme e ele tem a missão, na verdade, ele roubou esse código fonte que os dois criaram e ele tá se beneficiando muito disso e eles querem, de alguma maneira, provar que ele fez esse roubo e aí vão processar ele e aí ter o game deles de volta. Então essa é a grande premissa por trás aliás, não por trás, pela frente do computador na vida real. Só que o grande lance é de que, como a gente tem muita liberdade e idas e vindas do mundo real pro virtual, a gente tem piadas que funcionam muito bem, a gente tem a interação do Ryan Reynolds com o mundo de fora, com personagens que são crianças, adultos, então esses personagens que comandam os outros personagens que estão dentro do jogo também varia muito o perfil, então é legal que a gente tem, de repente, determinada situação dentro do jogo e a câmera nos traz para fora do jogo e mostra quem é que está ali comandando aquele personagem, aquela skin. Aliás, tem várias piadas com skin, né, que é da gíria dos games, que são bem boas, bem pontuais durante o filme inteiro. E essa dinâmica de sair do mundo virtual e vir para o mundo real, ela acaba impactando diretamente na vida dos dois programadores e na relação, esse embate com o personagem do Taika Waititi. Então, a gente vai ter
realmente um momento em que as coisas vão ir descambar para um lado pessoal, onde eles vão estar tretando e as coisas vão se mostrar por um lado de que o mundo virtual está ameaçado porque o Taika Waititi, o nosso vilão, ele vai realmente querer quebrar com tudo e acabar com o game, porque a ideia dele é só faturar em cima das novas versões do jogo. E ele vai deletar esse código, que é bem importante para a carreira dos dois desenvolvedores que estavam em início de carreira e que tiveram suas vidas tomado uma rasteira, porque o cara fez uma grande sacanagem com ele. E no meio de muita ação, muita briga, muita explosão, a gente tem sim muitos easter eggs e muitas referências à cultura pop. E como eu falei no início do vídeo, essas referências com as regravações depois da compra da Fox pela Disney, elas ficaram ainda mais evidentes e muito mais nesse mundo Disney, digamos assim. Porque a gente tem muitas referências à Marvel, inclusive a Deadpool, a Vingadores, é claro. Aliás, cenas engraçadíssimas com isso. E uma ponta muito, muito especial do Chris Evans em um momento que eu não vou contar aqui, mas que sim vai fazer você relembrar bons momentos que você passou com os Vingadores na sala de cinema. E aqui eu só elogiei, né? Mas na verdade o filme ele tem um probleminha de dinâmica que na metade pro fim ele dá uma arrastadinha, a gente sente que pesou um pouco, que a trama podia ser um pouco abreviada, que tem uma barriguinha ali durante o filme, que pode incomodar um pouquinho, mas não tira a diversão que é garantida do início ao fim em Free Guy. E claro, não dá para esperar uma grande produção, uma grande coisa que vá revolucionar a indústria do cinema. É um filme de comédia, de ação, super competente, super divertido e que vale muito a pipoca. E além da história divertida, cheia de referências, cultura pop, Ryan Reynolds sendo Ryan Reynolds, enfim, ação, explosões e tudo mais que o mundo virtual nos garante, Free Guy ainda traz uma mensagem de amor muito legal e basicamente uma carta de amor entre dois personagens que funciona muito bem para a dinâmica que a gente tem apresentada aqui dos games do mundo real e do mundo virtual, por mais que a protagonista se relacione com duas pessoas ao mesmo tempo. É uma explicação muito legal que eles acabam dando e que funciona muito bem, a gente compra a ideia e se sensibiliza por um final que basicamente dá tudo certo. Isso também não chega a ser um spoiler, não chega a ser um mistério. Afinal, é um filme básico, blockbuster, como a gente já imagina. Sem grandes plot twists, mas uma reviravolta no final que é bem interessante de acompanhar e que traz aquele sentimento de vitória, aquele sentimento de o amor deu certo, enfim. Coisas legais de se assistir num feel-good movie. E aí, Robson, com tudo isso, qual é a nota de Free Guy assumindo o controle? Bom, com tudo isso que eu coloquei, porradaria, ação, diversão, games, referências, elenco muito bem colocado, exceto pelo Taika que tá ali numa forçação de barra, mas ok, ele é o vilão, tudo certo, ele é o Taika, ele pode fazer o que ele quiser. Fora isso, o filme é muito, muito bom, muito legal, divertido e a nota que eu dou aqui é 3,5. Sim. Você sabe, nossas notas são de 0 a 5, então 3,5 é uma belíssima nota. Vale a pena, recomendo, divertido do início ao fim. Aquela pequena barriga que eu comentei, mas não dá nada. Vale a pena e eu recomendo. E aí, curtiu o vídeo? Não esqueça de assinar o canal, acionar o sininho, seguir a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.